por participar hoje. Então, a atividade esse nosso encontro do KSR, então a gente vai bater um papo sobre robótica, né? E tu, como professor de robótica, vai poder nos dar uma aula, então, hoje. Lembrando que não é aula, Sim. mas eu acho que essa ideia da gente trocar uma ideia sobre isso, eu até comentei no grupo, né, de a Unicinos ter talvez um time de robótica, né, já se cogitou isso no passado, a ideia mais ou menos deu uma desandada, deu uma, uma, uma Sim. parada, e ainda mais agora com a pandemia, mas eu acho que fica aí, eu acho que é um grande chamamento para esse bate-papo hoje, para quem estiver assistindo pelo YouTube, provavelmente, mas para a gente retocar isso aí, e eu acho que tu pode nos dar uma grande ajuda nisso, né, e nos orientar. Bruno, a palavra está contigo. Com certeza. É isso aí. Na verdade, a robótica em si, educacional, ela é. Eu vou passar aqui. A gente trabalha principalmente com a parte de ensino médio, né? Mas a quantidade de coisa que vocês vão ver aqui que, tipo, tem muito a ver e é totalmente linkado com o que a gente acaba trabalhando em cadeiras de controle, de eletrônica, de muitas vezes mecânica, modelagem, enfim. É muita engenharia na prática, né? Então. Na verdade, começar me apresentando aí, caso alguém não me conheça, eu sou, né, como o Humberto falou, eu sou professor de robótica no Colégio Pio XII, Marista Pio XII aqui de Novo Hamburgo. Já há uns 7 anos que eu estou trabalhando ali com isso. Antes disso também fui estudante de equipe, passei uma grande etapa trabalhando com robótica educacional no meu ensino médio também. A gente participou aí em várias etapas internacionais, participa todo ano, na verdade, da maior competição de robótica no mundo, que se chama First Robotics Competition, que é uma que eu quero conversar bastante hoje sobre explicar como funciona. E ali eu botei um pouquinho mais específico do que eu gosto de fazer, porque eu gosto dessa parte um pouco mais de software, um pouco mais de trabalhar com a parte de controle, por isso que hoje eu faço engenharia de controle e automação no Unicinos, então trabalho com LabVIEW bastante nessa competição e fora também. Sim, mas mais Java, essas coisas aí que todo mundo está acostumado também a já falar bastante, né? Mas então, eu tenho três principais pontos que eu queria abordar hoje, que eu acho que eles são os mais interessantes, tá? Então, primeiro, o que é First e a Under Control, que é a equipe que a gente participa, explicar qual é o contexto no qual as coisas acontecem, depois por que a FRC é um dos maiores desafios de engenharia para estudantes, seja de faculdade, de ensino médio, de onde for, mas falar sobre o desafio, sobre o robô que a gente montou, sobre todo o processo, como ele funciona. E depois, por último, falar um pouquinho sobre como que vocês podem se envolver. Então, porque não adianta só ficar falando aqui também o quão legal é, o quão bacana é, e depois eu só ir embora e não explicar como vocês podem participar também, tá? Porque, de fato, a Unicinos, a gente poderia fazer uma iniciativa na Unicinos não só para participar de maiores competições de robótica. A FIRST é um pouco mais focada para ensino médio, mas existem várias que são tão interessantes quanto. E também, como eu vou falar depois, muitas vezes a gente não precisa estar. Existem muitas universidades que agregam equipes de FRC, porque, por exemplo, a Unicinos acho que tem o Anchieta, tem outros colégios que trabalham junto, e daí envolve os estudantes da, 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 dos cursos de graduação para auxiliar os estudantes que estão trabalhando lá com a parte mais técnica da competição, né? Mas vamos lá, vamos contextualizar um pouquinho aí. Primeiro, falar de duas pessoas muito importantes que começaram toda essa história, né? A robótica educacional, na verdade, ela surgiu com essas duas pessoas em 1989. Essas duas pessoas olharam para os Estados Unidos e falaram: hoje, todo adolescente quer ou ser ator de Hollywood ou jogador de futebol americano. E eles identificaram que isso era um problema e que precisavam motivar as pessoas a fazer outras coisas, principalmente voltadas à ciência e tecnologia, para que as pessoas, para que os jovens pudessem resolver os problemas que existem no mundo, né? Não só fossem atrás de entretenimento. Então, naquele momento, em 1989, o Jim Kamen e o Wood Flowers fundaram essa instituição FIRST. O Jim Kamen, hoje, ele é a pessoa viva com maior patentes registradas no nome dele. Se vocês não conhecem ele, eu recomendo ir atrás um pouquinho do que ele faz. Ele é o cara que inventou o Segway, mas famosamente ele inventou aquele negócio de segurança de shopping anda, né? O Stent, ele tem grandes trabalhos com próteses, ele fez máquinas de purificação de água que distribuiu na África inteira. Enfim, ele é um cara que tem. Ele é a pessoa viva com a maior patente registrada no nome dele. Isso já explica. Ele é um inventor. Ele é, claro, hoje ele é um mega multimilionário que põe toda a grana dele em fazer ciência e tecnologia acontecer. Então, ele foi um dos fundadores e hoje é uma das grandes mentes pensantes por trás da FIRST. E o Dr. Wood Flowers
enquanto o Jim trazia a parte mais técnica, mais científica, o Woody Flowers trazia a parte mais de desenvolvimento de educação, do processo educacional. Porque o Woody Flowers, ele é um professor emérito no MIT, isso quer dizer que ele é um professor tão bom que contrataram ele para sempre, né? Hoje, ele faleceu, infelizmente, em 2019, mas se vocês têm uma pessoa hoje que eu recomendo que vocês conheçam e que vale a pena olhar e tentar fazer tudo que ela fez na vida dela, é esse cara. Ele é uma das pessoas mais iluminadas do planeta, então vale a pena estudar um pouco do que ele fala. Porque a fala dele sobre educação hoje, sobre educação hoje não, sobre educação lá em 1970 é ainda muito atual. Então ele é um cara sensacional. Então, essas duas pessoas brilhantes fundaram isso lá em 1989, e hoje, muitos anos depois, a FIRST, ela é dividida em 4 categorias principais de competição, tá? For Inspiration, Recognition, Science and Technology. Então, ela foi fundada com esse intuito de reconhecer a ciência e tecnologia tanto no ensino médio, quanto fundamental, quanto ensino superior. Hoje ela é separada nessas 4 etapas, né, 4 competições, todas praticamente já estão presentes no Brasil, inclusive. Então, a primeira categoria é a Lego Júnior, que é principalmente trabalhando com Legos bem simples, iniciação científica, coisa bem iniciante. A First Lego League existe no Brasil hoje já 630 equipes, mais ou menos, tem competição em tudo que é estado do Brasil, tem uma nacional enorme, é uma competição que já é muito grande no Brasil hoje, envolve estudantes do final do fundamental até o fim do médio, né? E trabalha com Lego, né? Trabalha com conceitos de programação, conceitos de engenharia, mas trabalha com Lego. A First Tech Challenge surgiu no Brasil em 2019, globalmente, né? Globalmente, a First Lego League tem 20 mil equipes, a First Lego League tem mais, a Junior tem mais ainda, e a First Tech Challenge hoje, se não me engano, tem 9 mil equipes no mundo inteiro e tem 40 aqui no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos 3 equipes de First Tech Challenge e ela é uma categoria muito parecida com as anteriores, só que em vez de tu trabalhar com robôs de Lego, tu vai construir teu robô com materiais mecânicos, com madeira, enfim, com o que tu quiser construir, tu tem algumas limitações aí de material, mas ele é muito mais robô, né? Muito mais um projeto de engenharia. E por último, a FAC, que é onde a gente trabalha e é onde está a maior parte interessante para nós aqui, que é a categoria de mais alto nível, é a categoria que trabalha com robôs gigantes, enfim, que eu não vou falar muito agora, porque eu vou entrar depois. Mas hoje aqui no Brasil a gente tem ativas 16 equipes, aqui no Rio Grande do Sul nós temos 3, nós aqui em Novo Hamburgo, uma equipe em Gravataí, na GM, e outra equipe no Colégio Província de São Pedro, lá em Porto Alegre. Então são 3 equipes aqui no Rio Grande do Sul. Dentro da GM mesmo? Sim, é dentro da GM mesmo. A 1772 lá, eles trabalham na EdTech, lá dentro. A gente já visitou eles várias vezes, são bem parcerias ali nosso. Mas eles são patrocinados pela GM. Então, tem várias equipes assim, né? Tipo, aqui a gente tem, o 1772 tem equipes lá da Embraer, Mas aí é uma coisa meio interescolar, assim, não Isso, tipo... não é de uma escola específica, é alguns alunos exatamente. selecionados que... legal, massa. Porque tu não necessariamente precisa ser estar envolvido com um colégio para ter essas equipes, né? Nenhuma dessas instituições aqui, dessas competições exige isso. Tu precisa ter um grupo de crianças a fim de fazer alguma coisa, né? E adultos responsáveis para ajudar, né? Mas ali no nosso colégio, por exemplo, a gente tem FLL, FTC e FRC, né? E as 3 a gente trabalha lá em faixa etária diferente. Então a pessoa vai crescendo, construindo um robô cada vez maior, né? E o pessoal da GM trabalha dentro da GM, eles fazem tipo uma seleção entre vários colégios públicos da região e acabam escolhendo, montando a equipe a partir disso, né? A gente monta a partir do nosso próprio colégio. Então, mas cada equipe pode montar praticamente como quiser, né? Depois eu vou trazer o exemplo também de algumas equipes americanas que a gente sabe, né? O americano não sabe brincar. Então, a gente ali que trabalha no nosso laboratório ali, tem equipe que trabalha tem um galpão na NASA, onde eles têm lá metade do galpão é onde eles treinam os astronautas, é onde eles têm a recriação da ISS para treinar os astronautas, e a outra metade é o laboratório deles ali, junto com onde eles montam os robôs e participam da competição e depois vão lá dar um pau na gente nas regionais. Mas é bem bonito de ver. Então, tem tudo que é coisa dentro dessas competições, e tem vários níveis e é muito interessante de ver. Então, a Force Robotics Competition,
a que nós participamos mais ativamente, a que eu acho que é mais interessante aqui para a gente conversar sobre, ela tem hoje, em média, são equipes de 25 pessoas, 25 estudantes, que competem com robôs de 55 quilos, num Sport for the Mind. Então, a ideia é que todos esses aí, a ideia é trazer a emoção do esporte com o desafio e o rigor da ciência e tecnologia, né? Então, tu assistir uma partida dessa competição é tipo tu assistir uma partida de futebol. Tu vai ter 3 equipes contra 3 equipes, elas vão jogar, uma vai sair ganhando, outra vai sair perdendo, vai ter falta, vai ter pontos, vai ter cooperação entre as equipes, e tem aquela emoção no esporte, só que em vez de ser um esporte com pessoas, é um esporte com robôs, né? O que é isso aqui? Aqui os videozinhos. Eu trouxe uns videozinhos bem simples, só para ilustrar rapidamente o nível da engenharia que a gente tem na FAC. Esse aqui é um vídeo que eu fiz na etapa mundial 2018. Essa equipe é uma das equipes patrocinadas pela NASA também. E esse robô está fazendo tudo isso aqui sozinho. Tá? Não sei quão rápido vocês conseguem ver o vídeo, mas o desafio específico desse ano. Beleza. Especificamente desse ano, o desafio era pegar esses cubos amarelos e jogar numa balança, né? Então, enquanto a nossa equipe lutava muito para fazer um sistema, porque depois eu vou falar para vocês, os primeiros 15 segundos da partida são completamente autônomos e o final da partida é teleoperado. Então, enquanto a gente lutou um monte para fazer um desses cubinhos em 15 segundos e atravessar toda a quadra, vem o povo lá e me faz isso aqui. Né? Vai lá, pega, coloca um e depois coloca mais 3. Porque isso aqui, na verdade, é um exemplo. Né? Um robô de FAC normalmente é isso aqui. É uma máquina que vai ter atuadores pneumáticos, mecânicos, e é uma máquina de engenharia extremamente bem complexa, né? E que pode ter, claro, assim como toda competição, a gente tem equipes extremamente avançadas, tem equipes bem iniciantes. Aqui tem outro vídeo interessante, só para a gente ilustrar, que esse aqui já é mais de uma partida do jogo desse ano. Só para a gente ver o início. Esse aqui também completamente autônomo. A gente tem 3 robôs aqui na Aliança Vermelha, então esses 3 aqui. E o objetivo deles esse ano era pegar essas bolinhas e jogar lá no gol. Então, olhem que bonitinho. Isso aqui é uma competição nível ensino médio, né? Mas, claro, olhem a quantidade de conceitos de engenharia que vocês já devem estar imaginando que está rodando aqui, né? Agora eles estão sendo... Eu não sei se tu vai chegar a comentar, mas isso eles acabam meio passando por cima, não? Porque não tem como entrar em todas as questões. Nossa, mas olha. Não tem como entrar em todos esses conceitos, assim, de engenharia mesmo, né? De sistemas de controle, ou o cara acaba entrando mesmo? Não, Acaba... aí que tá. Tu faz o que tu quiser, né? Teu objetivo é ter desempenho. Então, numa equipe, por exemplo, na nossa lá, a gente tem essa visão de que quais são o que eu quero ensinar para aquele estudante e o que eu quero inspirar aquele estudante a ir aprender depois. Então, por exemplo, eu ensino todos os nossos estudantes lá como calibrar um PID, por exemplo. Todos eles sabem como calibrar, como trabalhar os conceitos de proporcional, integrada e derivativa, mas eles vão ficar com aquele gostinho de como que eu faço para modelar esse sistema, e eu falo sobre ele, sobre a possibilidade de modelar, de fazer todo o processo, enfim, e como deixar o sistema mais eficiente. Mas, claro, isso são coisas difíceis de abordar em ensino médio. Então, na verdade, tu vai fazer com que o estudante saia do ensino médio com aquela pulga atrás da orelha, né? De como é que eu faço para fazer isso melhor, né? Mas, claro, robôs nesse nível aqui que estão trabalhando, esses robôs trabalham com isso. Vocês vão tem equipes que vão trabalhar com sistemas, trabalham com toda a parte de parametrização dos seus subsistemas, que tem toda a parte de análise, enfim. O nível de complexidade é muito mais, o teto, ele é muito alto, né? Embora seja acessível para vários colégios, várias pessoas conseguirem participar, o teto é muito alto. Então, eu, como equipe, posso decidir que eu vou fazer tudo e eu vou tentar fazer o mais difícil possível usando todas as teorias possíveis, ou eu vou focar naquilo que talvez me dê um maior desempenho especificamente para aquele jogo. É tudo um negócio meio esquematizado. Porque o que acontece? O que eu não comentei aqui por enquanto, eu vou trazer acho que no próximo slide, é que todo esse desafio aqui que a gente tem que fazer, ele ocorre em 6 semanas. Então, no dia 5 de janeiro, a gente recebe um vídeo, um manual de regras e um edital com tudo. No dia 24, se eu não me engano, o robô vai para dentro de um saco, entra numa caixa e a FedEx leva para os Estados Unidos e a gente só vê ele de novo no dia da competição. Então, são 6 semanas cravadas para a gente interpretar o jogo, decidir o que a gente tem que fazer, projetar, programar, modelar o que tiver que modelar,
construir, testar e treinar os pilotos. Então, são 6 semanas bem intensas de trabalho. Isso E envolve depois, né? quantas pessoas, em média? Em média, 25 estudantes por equipe. Nós chegamos a ter 37 ano passado trabalhando. Claro, nem todo mundo trabalha exatamente com engenharia, né? Que nem eu vou trazer aqui na frente. A nossa equipe em si, a gente tem toda a parte de mídias sociais, tem toda a parte de auxílio de outras equipes, tem toda uma parte social, de projetos sociais que a gente desenvolve. Então, das meus 37, eu vou ter 15, 20 que são bem focados no processo técnico, mas eu vou ter outros 10, 12 que vão estar focados nas áreas de marketing, de desenvolvimento de relação com patrocinadores, porque tudo isso é caro, né? Então, é uma empresona. Eu tenho que ir atrás de patrocinadores, eu tenho que ir atrás de apoiadores, eu tenho que ter algum plano de negócio para conseguir pagar por tudo isso aqui. Então, é um processo bem completo no sentido de que eu tenho vários estudantes trabalhando em áreas diferentes, né? Como se fosse uma pequena empresa, né? Mas, na verdade, o objetivo final é participar de uma competição de robótica. Que, no nosso caso, né? A nossa equipe é Under Control. Se vocês quiserem seguir lá no Instagram, no YouTube, a gente tem vários vídeos mostrando os últimos robôs, o que a gente fez, enfim. Mas a gente está aí há 19 anos, tinha que ter atualizado esse slide, está 19 anos trabalhando. O time foi fundado lá em 2002 pelo professor de física da escola. Então, na época que a gente foi pela primeira vez para os Estados Unidos, não tinha GPS, não tinha Google Maps, não tinha nada. Mas foi lá os doidos de Novo Hamburgo competir numa competição internacional de robótica. Mas deu tudo certo. Hoje, então... Nessa época aí, tu foi como aluno. Não, nessa época eu nem tava na segunda série ainda. Eu comecei a me envolver. É que eu penso 2002, eu penso na minha timeline, não na timeline dos colegas. Eu me envolvi com uma equipe, com a equipe como estudante em 2010. Aí eu fui me envolver como professor mesmo só em 2014. 15. Então é longo. Tem as pessoas que... Hoje a gente tem pessoas formadas na equipe que já estão trabalhando, por exemplo, a gente tem gente trabalhando lá nos Estados Unidos, tem gente trabalhando em multinacionais, tem gente trabalhando em todo lugar, trabalhando nas áreas de engenharia. E eles voltam, né, porque eles sabem que o troço é muito legal, então eles voltam ali nas férias para trabalhar com o pessoal nos mesmos problemas. Então fica legal porque a gente tem uma rede de alumnis, né? Então os ex-alunos que se formaram eventualmente retornam para trabalhar junto com os estudantes que estão hoje resolvendo desafios. Então, acaba gerando uma comunidade muito, muito legal, tanto para networking, quanto para o desenvolvimento dos estudantes que acabam trabalhando junto com engenheiros no mesmo desafio, né? E aqui eu trouxe só para contextualizar o nível da competição, porque é interessante a gente ver, né? Isso aqui é a semifinal quartas de final do Mundial. Desse lado aqui a gente tem 3 robôs. Esse aqui, aquele do vídeo lá, trabalha patrocinado pela NASA, pela Apple, pela Qualcomm, pela Cisco. O professor de programação deles é engenheiro de carro autônomo na Waymo. Então, são gente fina, são bem, bem simples, né? Mas estavam lá do outro lado da quadra e do outro lado tá lá a gente, né? Bem, bem feliz vindo do Brasil. Claro, a gente tem patrocinadores, a gente tem a John Deere que nos apoia, tem grandes patrocinadores também, mas capacidade técnica... É interessante ver que mesmo numa situação onde a gente tem a elite e nós, que a gente trabalha muito para poder estar participando, a gente acaba tendo um jogo interessante, né? Então, não sei o que vocês acham de qual foi o resultado dessa partida. Alguém quer chutar? Eu não faço ideia. Eu apostaria, talvez, no time do Google. É isso aí, é isso aí. Essa é uma pegadinha, porque daí as pessoas falam, eu acho que vocês ganharam, né? Tá contando essa história porque vocês ganharam. E daí eu falo, nossa... Eu digo Google porque eles são especialistas em buscar coisa, né? Já que eles Sim. buscam caixa, eles têm Exatamente. buscador. Eu falo, não, mas o pessoal confia na gente, né? Mas não, aqui a gente com certeza tomou uma sova, tá? Mas, se vocês olharem aqui o gráfico, por 10 segundos a gente estava ganhando. Tá? Então isso que importa e a diferença não foi muito grande. Mas é só um exemplo, né? Os minutos de glória. Minutos de glória ali, foi show. Mas então, só para eu contextualizar antes da gente entrar ali que eu quero falar do robô, do que a gente faz também na parte mais técnica, só para eu explicar para vocês como é que era o jogo desse ano, para vocês entenderem como é que a gente resolveu o problema. Então, esse ano era o Infinity Recharge,
O jogo foi patrocinado pelo Star Wars, então por isso que é tudo esse negócio que parece uma coisa do espaço. E é nessa quadra aqui, é uma quadra, tamanho de uma quadra de vôlei, 3 robôs contra 3 robôs. Tem essas bolinhas aqui no meio, então os robôs podem carregar até 5 bolas de cada vez, e eles têm que jogar nesse gol alto, nesse gol baixo, ou lá dentro do gol alto tem um gol pequenininho. Então vale 1, 2 e 3 pontos cada um. Eles têm que coletar do outro lado da quadra, então as bolas caem aqui e eu atiro aqui. E também no final do jogo tem esse esquema aqui, que é um cabidão, que é uma gangorra que os robôs têm que se pendurar e ficar lá em cima, que daí se tu consegue se pendurar e equilibrar ela, tu ganha pontuação extra, né? E para isso, né, todo ano a gente tem algumas limitações, né? Então, como a gente pode construir esse robô tem alguns específicos, né? Então, nosso limite de peso é 55 quilos, a gente não pode construir nada além disso. Nosso robô sempre acaba tendo 54,99999 quilos. A gente tem que fazer furo no robô para cair dentro dessa regra aí, que a gente acaba socando um monte de coisa. Limites dimensionais, então o robô tem um limite de tamanho que ele pode começar, que ele não pode começar com o braço para fora, não pode começar com extensões de perímetro, enfim. Ele tem regras específicas construtivas, tem algumas regras para material que eu posso usar, então eu não posso sair usando qualquer motor ou qualquer controlador. Eu tenho um kit, na verdade não é um kit, né, mas existe uma tabela homologada padrão de controladores de motor, motores e é isso, motores e controladores de motor. O resto, sensores, são os mesmos que a gente usa na indústria, protocolo de comunicação, outras coisas, tudo posso usar. Tá? Mas eu tenho só alguns limites aí de motorização e também do sistema pneumático, tem umas coisas limitadas, porque regras de segurança. Né? Mas enfim, esse foi o resultado que a equipe chegou nesse ano. Tá? Então a gente tinha que jogar aquelas 5 bolinhas, esse aqui é o Corsair. Eu só copiei esse slide aqui do que o pessoal usou para apresentar, então eu vou dar uma noção do que foi o resultado. Esse aqui é o projeto dele já em CAD, né? A gente normalmente projeta o máximo possível do robô em CAD antes de começar a construir, porque aí a gente consegue identificar vários problemas, né? E, claro, isso aqui não tem muito a ver com a nossa engenharia aqui, pelo menos com a minha de controle de automação, mas eu tenho hoje alunos que estão saindo do ensino médio e eles sabem fazer um projeto detalhado mecânico como que eles saem e vão fazer bico em empresas de engenharia fazendo projetos mecânicos extremamente complexos, né? Porque eles têm que resolver problemas e peças e associações e ter essa parte da ideação do design é muito complexo. Então, eu não sei fazer isso aqui, mas a minha cadista lá sabe, então isso que importa. Mas hoje não é minha área também fazer CAD, mas o pessoal manja. Então, Pois é, eu ia dizer uma coisa bem complexo mesmo, para, de repente, para aluno de ensino médio, né? Porque aí tem que ser eles, no caso, né? Não pode ser alguém, eles não podem contratar alguém para fazer isso, eles têm que fazer realmente todo o desenho, todo o projeto, né? o que a gente pode fazer? Contratar alguém para fabricar as peças, né? Eu fabriquei ali sim, e também não, aí não tem como fazer, né? Mas eu não posso. O projeto é da equipe, né? Claro que assim, não existe, tipo assim, ninguém tá lá no meu laboratório vendo se é meu estudante está fazendo, né? É a minha índole que está fazendo com que eu faça meu estudante fazer e não eu ir lá e fazer o CAD, né? Mas enfim, esse é o cara, ele tem ali um atirador, um escalador ali, esse sistema que a gente chama de intake, que é para puxar as bolas para dentro, né? Ele abre e fecha com aquele sistema de 4 barras ali, porque eu tenho que começar com ele para dentro. Um sistema de tração, né, de movimentação de 6 rodas. Tem 2 marchas lá também. E o sistema de conveyor, né, que a gente chama, que é o sistema que pega e organiza essas bolas. Porque, por incrível que pareça, essa é a parte mais difícil desse jogo, não foi atirar as bolas no lugar certo, foi conseguir pegar elas e organizar para colocar elas consistentemente no atirador. Porque elas são muito grudentas. Então, tu pegava uma e a outra amassava na outra e, enfim, era um terror. Então, para chegar nisso aqui, muitas semanas de design review, de avaliação, de ideação, né? A gente passa muito tempo analisando o jogo e desenvolvendo prioridades antes. Então é um processo bem interessante, porque a gente tem que montar tudo de madeira antes, né? Protótipos, enfim, para chegar nessas conclusões. Isso aqui é um outro ponto interessante, o PTO. É um sistema que desacopla os motores que movimentam o robô e acopla no sistema de escalador. Eu só trouxe para mostrar um pouquinho do CAD deles. Esse aqui é o sistema de escalar, bem simples, telescópico. O cilindro abre, quando ele abre, o sistema solta lá, isso aqui estica por mola, e o retorno temporizado e autônomo, né? Então o cara aperta um botão lá, o robô faz toda a rotina autonomamente.
né, de levantar o negócio e depois se pendurar. Aqui ele já pegando alguma coisa. Sistema de coletar, bem simples. E aqui vem uma questão interessante, né? Por exemplo, boa parte do jogo ela é teleoperada. Nem falei, né? Mas o jogo ele é 2 minutos e meio, 15 segundos autônomos. Então o robô no início pode andar de forma autônoma, completamente sozinho, tem que andar. E o resto é radiocontrolado. Só que esse radiocontrolado ele não é um radiocontrolado de carrinho de controle remoto, né? Onde eu vou pegar e vou controlar tudo individualmente. Ele é quase um videogame, né? Então, na verdade, aqui o piloto ele tem o botão pegar, o botão mirar e o botão atirar. E deu. O resto é o robô que faz. Né? O controle de velocidade, para onde ele vai, o que ele faz, o resto é o robô. Né? E claro, a movimentação ali do sistema de deslocamento. Né? O atirador também, depois de muita iteração, tem 300, 600, 900, tem 1.2 cavalos nesse atirador aqui para tirar aquelas bolas. Ele tem essa flywheel aqui que acumula inércia, tira e garante que a gente está no RPM certo, né? Então tem um sensor aqui, um encoder, que faz a leitura e daí o pessoal faz a malha de controle para que isso aqui rode exatamente. No máximo ele chega a 6.000 RPM, mas normalmente a gente acaba usando 3.500. Então ele fixa essa malha de controle e cada vez que passa uma bola, a roda desacelera. Então a malha de controle tem que compensar a aceleração da roda. Por quê? Porque a gente quer atirar. Um dos objetivos com esse robô foi atirar 5 bolas em 1 segundo e todas acertarem o mesmo ponto. Então, para isso, cada vez que uma bola passa, a roda tem que estar na mesma velocidade, ela não pode ter desacelerado. Aqui ele tem essa câmera que ele usa para fazer processamento de imagem, então a mira dele é automática, né? Eles apertam um botão, o robô identifica o alvo, acelera as rodas, ajusta o ângulo, então ele detecta a distância em relação ao gol, e aqui atrás ele tem esse HUD, esse sistema de capuz, que vai para frente e para trás para colocar a mira para cima e para baixo. Né? Então, todo o processo de mira, controle de P&D, porque aqui a gente tem um P&D rodando para um controle nessa roda aqui, um controle nessa aqui, um P&D nessa altura desse cara aqui, que tem ele dando alguns tiros. Aqui o controle do HUD, bem de longe. E um P&D para fazer o controle dessa turret aqui, né? Dessa torre que gira e faz a mira. Então aqui tem ele mirando e atirando lá no gol. O cara aperta um botão, ele faz essa mira e faz o cálculo e dá o tiro lá em cima. Essa torre gira 360 graus, então na verdade o robô pode pegar de um lado e atirar para o outro bem tranquilo. A ideia é que fosse o mais fácil possível da pessoa poder fazer o tiro. Né? Mas Para então, isso, eu falo, no controle, o cara nem tem acesso à câmera. Não, a câmera é só computacional mesmo. a câmera é puramente Ou tem computacional. Ela acesso à roda. câmera. Tem uma outra, aquela não. Tem uma outra câmera que a gente coloca tipo ali perto da frente do robô para enxergar tipo direto à frente, sabe? Para ele poder ver onde tá as bolas. Mas a mira em si, essa câmera que tá ali, ela é puramente computacional. Ela tá rodando, ela é na verdade um Raspberry Pi, né? Que tá rodando uma malha de OpenCV ali e ele atualiza 90 Hz a taxa de leitura dela. Então ela é super rápida. A gente consegue fazer essa malha aqui. Esse controle ele é por base do próprio reconhecimento de imagem. Então ele consegue ler. Muito é ele se posicionar para fazer a mira e aí a partir daí a câmera que roda isso. Isso. Na verdade, o sistema da o piloto ele vai até um ponto e para. E daí o outro cara só aperta para mirar e o robô atira sozinho. Né? Ele para em qualquer lugar ali na frente desse gol e ele faz o resto dos ajustes sozinho. Né? Essa é a magia, é a ideia da magia do negócio. Mas o sistema de processamento de imagem é super interessante ali, porque acaba ajudando um monte. Né? Porque mirar manualmente, os pilotos eles estão muito longe. Né? Eles não vão ver o robô. Então, mirar manualmente é um desastre. Não tem como. E aqui daí a gente faz, né? Aqui é só um registro de como é que a gente vai fazendo o processo, né? Agora, principalmente que estava tudo online, o pessoal foi fazendo registros, né? Mudei isso aqui, fui fazendo aquilo lá. Então a gente faz design reviews, todo o processo de design desse robô. Aqui algumas coisas interessantes sobre... eu trouxe algumas coisas sobre software. Aqui é a malha de controle do atirador. Então, aqui tem um... Não, isso aqui não é do atirador. Isso aqui é o perfil de movimento do sistema de tração.
Porque esse sistema de tração aqui, aqueles 15 segundos que ele tem que andar sozinho, a gente tem um software que tem um mapa da arena e o programador, a pessoa que fez, ela vai lá e dá os set points, onde ela quer que o robô passe, ajusta a trajetória e a gente gera uma trajetória linear, curvilínea lá com SP-Line, e o robô usa um giroscópio e encoders nos dois lados da tração ali para repetir o mesmo movimento na quadra. Então, isso aqui é um resultado dessa análise, que ele pegou, por exemplo, a linha de trajetória que a gente queria fazer e quebrou em curvas de posição, aceleração, velocidade e heading, né? E a orientação absoluta do robô em relação à quadra. Então, e daí, no fim, é uma malha de controle que roda em cima de tudo isso aqui para fazer o robô obedecer essa trajetória, né? Então, é bem interessante trabalhar com isso aqui. Esse aqui é o software que eles usam lá, que a gente usa para detectar o alvo, né? Então aqui é o alvo aparecendo e daí o pessoal calibrando ali aqueles valores de HSV, modelando ali direitinho para a abertura da câmera e tudo para identificar só o alvo certo. Porque, na verdade, ele não usa um algoritmo de ML, por exemplo, né? Ele usa algo bem mais simples ali para fazer essa detecção. Ele joga a exposição da câmera no máximo ou no mínimo, não sei. Ele deixa escuro a câmera, não lembro se é máximo ou mínimo a exposição, acho que é mínimo, para deixar bem escuro. Aquela câmera ali tem um LED verde, que a gente botou um LED verde muito forte, e no alvo, lá no Gol, tem uma fita retroreflexiva, tipo aquelas que tem, tipo em colete de aqueles coletes de trabalhar na Sim, sim, rua. de trabalhador da rua, né? Sim. Isso. E daí o que acontece? Ele procura a luz desse LED, né? Porque está refletindo direto contra ele. E daí com isso ele consegue tirar quase tudo da imagem, despoluir ela para poder rodar o processamento de imagem, né? Porque a gente não usa machine learning para fazer isso porque é muito demorado. O machine learning ele vai demorar se eu tivesse ali um processador da NVIDIA, por exemplo, algumas equipes usam aquele NVIDIA Jetson, por exemplo, para fazer essas análises, eu ia levar 50, 100 milissegundos para ter um retorno de onde está a minha imagem, né? E para uma malha de controle, eu ter um retorno a cada 50, 100 milissegundos já não é o suficiente. Então, isso aqui permite que a gente rode a uma taxa de atualização muito mais alta, né? Então, a gente pode usar esse próprio feedback para rodar o sistema de orientação ali. E aqui um pouco da rotina, né? O cara aperta um botão, o intake aciona, coleta as bolas, depois que as bolas acionam, o cara aperta um outro botão só para indicar que ele quer mirar. Então daí a câmera entra na rotina de buscar o alvo, mirar e atirar. E daí ele aperta outro botão indicando que está pronto e atira. Então, na verdade, por mais que seja uma competição onde as coisas são teleoperadas, no fim das contas eu tenho um processo muito autônomo acontecendo ali, né? Porque se eu deixar o piloto preocupado com todo o esquema ali de mexer, mirar, a gente não faz muita coisa, né? É isso, um resumo aqui do robô final. Isso aqui, as iterações, quantas versões a gente teve que construir de cada coisa para terminar. Então, a gente fez 9 versões diferentes daquele atirador ali até chegar na versão que a gente chegou. Então, é um trabalho bem, bem chato, mas é super divertido. E hoje ele faz isso, né? Ele anda 14 peças por segundo. Não me perguntem quanto isso é em unidade de gente, porque a gente tem que usar a unidade imperial, e daí agora eu só consigo pensar em unidade imperial. Sério, mas mesmo nas competições no nível Brasil, eu também. Tem uma competição que é um filtro, provavelmente, né, no Brasil, e aí depois vai para fora, né? Ou já é direto fora? Essa aqui é direto fora hoje, porque não tem regionais. Mas a gente está organizando competições aqui no Brasil agora. Acho que 2022 a gente vai fazer uma. Esse ano eu estou tentando organizar uma no nosso colégio, mas aí depende do Covid, né? Vamos ver. Mas aí vocês fazem competição entre vocês lá dentro. Aí no caso a gente convida as equipes do Brasil e elas vêm. E daí a gente compete aqui. Porque a gente tem uma quadra na nossa. Nós construímos uma quadra na nossa escola, então a gente consegue organizar todo o evento e tudo. A gente fez isso em 2019. Não é oficial, né? Mas é melhor do que
do que nada, né? Que é o que a gente tem hoje por causa do Covid. E é isso. No fim, a gente não é obrigado a usar unidades imperiais, mas Sim. muitos times americanos, a gente se baseia muito no que eles vão fazendo também, então o cara tem que acabar mexendo. E agora, me diz uma coisa, Bruno. Bom, pode falar, Casé, pode falar. Não, ali, quais são os principais problemas que vocês encontram aí durante o desenvolvimento? Porque pelos prazos ali que vocês têm é bem apertado, né? Então, Sim. quais são os erros mais comuns e aqueles que mais atrapalham, assim? O mais comum da gente identificar é, na verdade, é tudo uma questão de management de tempo, né? Saber orientar os recursos. Então, na verdade, a gente tem que cuidar muito bem o que cada estudante está fazendo, o que eles estão trabalhando para garantir que o processo esteja sendo esteja no caminho certo, né? Mas, tecnicamente, o que dá mais trabalho? É que a gente acaba passando muito tempo nessa fase de, por exemplo, nessa fase de ideação. Então a gente passa muito tempo pensando no mecanismo, projetando, muito tempo no CAD e pouco tempo executando. Então, uma coisa que sempre gera problemas é, a gente pode projetar tudo que a gente quiser projetar, mas o robô ele nunca está pronto no CAD. Não sei se tu me entende, mas o CAD nunca acaba. Se eu deixar os meus o pessoal que trabalha no CAD projetar até 2023, eles vão ficar até 2023 fazendo robô e eles não vão conseguir me entregar. Então, em algum Aquele momento tem negócio que de falar... saber a hora de parar de projetar, né? Porque tem uma hora que Isso. se continua assim, né? Em Não algum termina momento tu tem que nunca. botar em prática, isso, em algum momento tem que botar em prática e testar. Por quê? Porque tem coisas que, por exemplo, esse sistema de coletar bolas ali funcionava muito bem no CAD, né? Só que daí colocou ali no chão, viu que o robô tinha uma inclinação diferente, que o diâmetro do bumper era um pouco diferente, pronto, teve que refazer, teve que fazer um diferente. Então, por quê? Porque para nós acho que o mais difícil é isso, é identificar quando que tu tem que parar de projetar e começar a produzir, né? Tecnicamente, de maior problemas técnicos mesmo, a questão de software é sempre uma trabalheira, porque eu tenho 6 semanas para trabalhar. Provavelmente o robô vai ficar pronto no final da quinta. Então o cara tem um período de uma semana onde ele tem que fazer tudo, operacionalizar tudo, né? Então ele tem que tentar otimizar o máximo possível anteriormente, mas e naquela última semana que ele tem que discutir, ele tem que ter tempo para programar, o pessoal tem que ter tempo para quebrar o robô, porque a gente quer que o robô quebre aqui no Brasil, não quer que a gente quebre na competição. E os pilotos têm que treinar. Eles têm que conseguir dirigir o robô direito, né? Então, é um balanço bem difícil desse aspecto aí. Essa questão é bem separada, então quem programa e não é ele que está projetando software por trás. Não é tão separada. Isso é uma coisa que a gente cuida, assim, para que todo estudante possa ter acesso a várias áreas diferentes, né? Mas tu sempre vai ter aqueles que são os endiabrados do CAD, que gostam muito daquela área e se afundam nela. Porque, querendo ou não, eu não vou ter um estudante que vai ser bom em todas, mas eu vou ter um estudante que vai ser muito bom na programação, outro que vai ser muito bom no CAD. Mas, uma coisa que a gente vê esse ano não adianta o CADista projetar um robô que o cara não consegue programar, né? Então, por exemplo, na hora de pensar nesse robô, naquelas reuniões que eu falei ali que a gente faz análise, o cara que trabalha no software tá junto, para ele falar, olha, aquele motor ali naquela roda, se tu não deixar um espaço para um sensor tal, não vai dar certo, né? Ou esse teu sistema tá muito desbalanceado, não vou conseguir tunar, tem esses problemas o pessoal já vai ter que identificar junto, né? Então, tem separações assim, mas não é uma cadeia, né? Tem que ser algo um pouco transversal também. Agora, essa competição que tem, na verdade, ela é bem diferente de algumas outras competições que tem, né? Tem muitas competições, assim, rodando desse tipo de robótica no Brasil. Como é que funciona essa questão? Porque basicamente, vocês botam foco numa, e aí todo o tipo de projeto tem que ser para esse tipo de competição, né? Acaba não sendo muito difícil tu conseguir usar o mesmo robô para outras competições também, né? A nossa equipe, a Under Control, ela é uma equipe apenas dessa competição, que ela acaba tomando o ano inteiro, porque ela é uma competição muito grande. Mas na nossa escola, por exemplo, eu tenho outras equipes, na verdade, eu tenho, por exemplo, que nem mostrei antes, a First Tech Challenge, a FTC e a FLL, são versões um pouco mais simples e um pouco menores. Então eu posso ter 2 equipes de FTC na minha escola, por exemplo, 2 de FLL, e para usar os conceitos dessas equipes para ensinar
robótica para eles, eventualmente para eles chegarem nessa equipe. Mas é um processo onde não adianta. Os estudantes que estão focados nessa competição provavelmente não vão estar trabalhando em outra, porque ela é uma competição exige muitos recursos de engenharia, né? de dedicação dos estudantes, né? Os estudantes, isso aí ocorre durante as férias, né? Eu falei 5 de janeiro até final de fevereiro. Então, os estudantes, eles têm que ir segunda a domingo, das 8 da manhã às 8 da noite, todos os dias para trabalhar nesse robô. Quando não fica até as 2, 3 horas da manhã. Então, é um processo bem mais árduo, né, de desenvolvimento. Claro, existem várias outras competições de robótica no Brasil que exigem bem menos trabalho, mas nenhuma é desse porte, né? Nenhuma trabalha com esse nível de engenharia. Aí só se for para WorldSkills, para outras que vão trabalhar coisas mais específicas, mas Na esse nível de verdade, engenharia... a única que eu lembro, assim, de ter visto é uma que o Olegário sempre divulga, que é a Olimpíada Brasileira de Robóticas, mas então não é a Sim. mesma, né? Não, a UBR ela é uma classificatória da RoboCup, acho, que é uma competição também, no fim, lá na ponta, depois de tu ser classificado no brasileiro, tu vai para o internacional. Mas a UBR, ela é muito parecida com a First Lego League, com a FLL, aquela que eu trouxe antes, que são robôs simples, assim, que vão seguir linhas, vão executar, e para nós, ela é legal, ela é algo que, tipo, tu vê inovação acontecendo, mas ela é algo com o intuito de... É o tipo de competição que tu usa para... não popularizar, não é a palavra correta, mas para escalar a robótica. Né? Por quê? Porque uma OBR é uma competição que quase qualquer colégio que tem um kit de Arduino consegue participar. Essa competição aqui não. Infelizmente, é uma competição que... Sim, tanto que eu acho que o que se faz lá, por exemplo, é o que a gente vê, eu acho que no início do semestre da disciplina de microzoom, acho, se não me engano, que o pessoal Sim. faz aqueles robozinhos que segue trilha, né? Então, Claro, tem equipes que vão elevar um monte esse nível, né? Eu conheço equipes de sim, OBR sim. que fazem sistemas de controle mega complexos. Mas, claro, é um processo um pouco diferente também, mas a gente... E o lance do Unicinos, como é que foi? Que estavam se cogitando montar uma equipe na Unicinos. Você chegou a participar disso, Bruno, ou não? Como é que foi? Eu acho que Pois era é, até do I3E, tava fazendo um ramo, sim. não? Teve o Haas, acho que saiu, mas eles queriam trabalhar com sumô de robôs, eu acho. Que, no fim, eu acho que acabou tendo pouca adesão de estudantes. O que eu acho que talvez seja um método interessante para o ensino, seja adotar, é porque eu sou muito fanboy dessa competição, mas eu acho que o Unicinos pode adotar uma ou duas equipes, não necessariamente de FIC, mas de Force Tech Challenge, que é a categoria logo anterior, em alguns colégios da rede, Anchieta, enfim, os colégios que o Unicinos atende, e aproveitar essas equipes em instituições de ensino médio, enfim, e ter os estudantes trabalhando com essas equipes. Os estudantes de engenharia, por exemplo, trabalhando com essas equipes. Porque... Tipo, como se fosse uma mentoria, assim, né? Exatamente. Que é esse ponto, eu acho que eu ia chegar aqui, ó. Então, é isso que eu ia falar para vocês, como que vocês podem continuar envolvidos, né? Porque a mentorização de equipes é sempre muito importante. Aqui na região, a gente tem umas 60 equipes de Forte Lego League, que tem colégios públicos, para você ter uma noção, tem uma equipe de colégio público de Porto Alegre de surdos, que tem uma equipe de Forte Lego League. Então, ela é muito abrangente aqui no estado, então mentorizar essa é uma opção. First Tech Challenge tem uma equipe em Gravataí e outra em Sapucaia, nas dois colégios do SESI, e uma lá na nossa escola também. Mas elas são bem interessantes, então, se vocês... Até eu posso deixar os contatos, se vocês se interessarem depois, mas entrar em contato talvez com essas equipes, porque eles estão buscando pessoas para ajudar eles. Parte do desafio deles é espalhar robótica. Então, eles estão buscando pessoas para mentorizar, para ajudar. Então, com certeza, eles vão abraçar alguém que queira ir lá para auxiliar, né? Outro que eu acho que é mais interessante ainda do que a mentorização para nós aqui é a questão do voluntariado. Tem muita competição, né? Por exemplo, FLL sempre tem uma seletiva em São Leopoldo, em Sapucaia, FTC sempre tem alguma coisa, se não é aqui no Rio Grande do Sul, é em São Paulo. Então, ser juiz, né? Porque essas competições, as brasileiras, elas trabalham com base de voluntários. Então, a pessoa que vai avaliar aqueles estudantes é um voluntário, é uma pessoa que nem vocês, talvez não tenha tido robótica no ensino médio, mas que achou interessante estar se voluntariando para avaliar aquele projeto. Então, é uma experiência muito massa. Eu sempre que eu posso, eu faço isso, porque tu aprende muita coisa com as crianças que estão lá fazendo as coisas muito complexas, então é,
é bem interessante participar. Vou ter que abrir o site do SESI para mostrar onde, porque eu posso abrir depois ali e mostrar para vocês aqui. Portal da Indústria, SESI. Se botarem SESI Robótica, vocês caem nessa página aqui, e aqui tem, dá para se inscrever para ser voluntário, dá para se inscrever, claro, aqui é a inscrição de voluntário e técnico, mas podem fazer a inscrição de voluntário, e daí eles vão chamando conforme as regionais. E aqui tem esse aqui é para First Lego League, mas o SESI também tem para First Tech Challenge aqui, então é um processo bem massa. E por último, torcer e acompanhar resultados, né? Porque, querendo ou não, é um esporte. É muito legal de assistir, tá? Eu deixei esse site aqui porque ele é... TheBlueAlliance.com é o site onde a gente... Que ele é um... Deixa eu carregar aí. Ele é tipo o compilado de todos os resultados de competições que já aconteceram nos últimos anos, assim. Então, desde 98 até hoje, toda partida que aconteceu tá lá registrada com quem jogou, quantos pontos fez, tem o vídeo, né? Então, aí minha internet. Então, vocês podem procurar lá por equipes, encontrar vídeos legais, é bem interessante. Cara, que massa, que legal. Legal que tem essa oportunidade de repente ajudar uma equipe que nem tu falou, né? Tu tá numa escola agora particular, né? Mas claro, é uma coisa totalmente diferente. Mas saber que tem de repente uma equipe que está numa escola pública que pode estar precisando mesmo de ajuda e mentoria, pô, isso é uma coisa bem massa, né? O Cassiano tem uns projetos sociais aí com as escolas, né, Cassiano? Aí uma oportunidade de falar com o Vinícius e ver alguma coisa para ajudar essa galera aí. Sim, realmente. Super interessante, porque é bem isso, a gente tava com os projetos aí, mas enfim, aconteceu pandemia, dificultou um pouco, mas era justamente isso, de trazer um pouco a parte de programação para os alunos ali de escolas públicas, né, que eu acho que é essa facilidade, praticidade aí de usar um Arduino, algo do tipo, para adentrar eles na programação. Isso é muito produtivo, né? Porque a gente já viu o impacto que tu entregar a programação, ciência e tecnologia, tipo, cedo para alguém que não tem essa experiência, muda vidas, né? A gente trabalha muito com parte social também. Até deixei o vídeo do Chermas aqui, depois eu posso mandar o link quem quiser assistir. Que esse aqui traz essa parte mais social mesmo. Pode botar no comentário fixado do YouTube, né? Bota todos esses links, né? Que o nosso trabalho, a gente tem uma equipe de robótica, mas a gente também tem toda uma responsabilidade social, né? Então, auxiliar essas equipes, garantir que a robótica está rodando no nosso estado de uma forma funcional, ser voluntário, tocar eventos, tudo isso a gente faz. Então, até teve um projeto que a gente começou, a gente está montando esse ano. A gente recebeu uns 60 kits de Arduino de doação de uma empresa, que é patrocinadora nossa, e a gente está distribuindo, a gente distribuiu para... A gente mandou para Piauí, para Goiás, e agora vai para Paraíba, mais 15, e a gente está entregando para equipes locais trabalharem com escolas públicas locais. E daí a gente montou todo um classroom lá com as aulas de Arduino, tudo bem nesse entendimento aí de que a gente quer que o pessoal aprenda robótica, né, esteja voltado a isso. Então, é parte do projeto também. Só um parênteses, até me lembrou de outra coisa, quando a gente estava iniciando essa ideia do social ali, foi isso antes da pandemia, bem em março lá do ano passado, a gente identificou uma escola, a gente entrou em contato com algumas escolas de São Léo, Novo Hamburgo, e uma delas, inclusive, falou que eles tinham os kits lá, eu acho que da Lego, se eu não me engano, que o Estado ou o governo federal passou para eles, porém, o governo não treina os professores, né? Então, isso é um problema gigante do tipo, a gente deu para você, tira da traseira do governo, vamos dizer assim, não, a gente deu os kits, tá aí, se virem, mas aí fica essa outra demanda, né, de os próprios professores, infelizmente. A gente pensa que às vezes o pessoal não tem dinheiro, mas a questão nem é o dinheiro, né? Aqui também tem a PAI, que é de pessoal com necessidades especiais, né? Como tem a Dell aqui em Eldorado, eles me deram esse kit do Lego para eles, mas não tem alguém para ajudar. Então tá lá o kit, o pessoal brinca de montar Lego, só encaixar as pecinhas, mas ninguém liga, ninguém usa, né? Então é uma coisa bem
bem complicado também. Isso E é só porque não muito tem comum. algum instrutor técnico para passar, né? O dinheiro tá lá e foi dado, né? Isso é muito comum porque é muito difícil uma escola pública conseguir não só treinar, mas identificar alguém, porque você sabe, não precisa de muito conhecimento técnico para trabalhar com um Arduino, com um kit de Lego e tal, mas as pessoas que já estão no escola público já estão sobrecarregadas com outras coisas. Então, é muito difícil ter alguém que tenha esse conhecimento e tenha o tempo para se dedicar a montar um cursinho, ou aproveitar bem o material. Então, lá em Porto Alegre, eu sei que praticamente todas as escolas públicas de Porto Alegre têm vários kits de Lego, de robótica Lego, tem vários kits de Arduino, mas muitas não usam. Tá lá pegando pó porque não tem alguém capacitado lá dentro que consiga botar para aplicar. Então aí entra bastante essa questão de voluntariado, né? De fazer alguma diferença nesse sentido. Mas é isso aí. Cara, muito legal o papo, cara. Espero que o pessoal realmente assista depois lá, assista aqui, né, no YouTube para ver isso daí, porque realmente, cara, eu acho que isso é uma coisa que eu apoio totalmente. O Cassiano, eu tenho certeza que apoia totalmente, porque participa disso também. E, cara, eu acho muito massa conseguir disso sair alguma coisa, principalmente o pessoal ajudar mesmo, né? Sim. Não, é isso aí. A ideia é espalhar quanto mais espalhar a meleca, melhor. E parabéns aí, Bruno, que também ali a gente tem essa É verdade, tendência parabéns. de estar na. É excelente aí ver que vocês estão a pares com grandes competidores, mas não se nicha, né? Não é porque a NASA contra vocês que vocês não são tão bons quanto. Acho que é aquela Sim, questão, dinheiro infinito, tu consegue fazer qualquer coisa, né? Então, dados os sim, recursos que a gente tem, a capacidade que a gente atinge, e aí, com os resultados de vocês aí, atingiram excelentes resultados, né? Então, sim. acho que é excelente aí ver, estando com os grandes e competindo com eles, né? Mas é excelente essa iniciativa aí. Parabéns e obrigado por compartilhar aí esses Eu, robôs e tudo mais, que é bem interessante. isso aí. Eu que agradeço o convite aí, é sempre bom falar. Eu adoro falar sobre essas coisas, mas sempre que tiverem alguma coisa, se quiserem ajuda em algum projeto, quiserem falar sobre alguma coisa, a gente está sempre à disposição também. Podem me chamar a equipe ali, que a galera tá sempre a fim de trabalhar em alguma coisa diferente aí também. Beleza, show de bola. Então tá. Valeu, Bruno, valeu, Cassiano, valeu. Obrigado pela ajuda, obrigado pelo compartilhamento. E é isso aí. Eu vou encerrar a gravação aqui. Sim. E abraço aí. Falou. Tchau, tchau.